Olá, estamos aqui com um assunto do Enem aí que vai cair na prova do Enem. Na verdade, assim, não é um assunto tão recorrente nas provas do Enem, tá? Mas está no conteúdo programático ali do ensino médio, precisamos aí passar esse conteúdo para vocês, que se trata dos teóricos principais aí que estudaram arte no século XX, tá? Normalmente quem estuda artes na faculdade de artes, enfim, de arquitetura, de design gráfico, até mesmo de publicidade, eles vão estudar alguns desses teóricos porque faz a gente pensar sobre a visualidade, né? A gente vai aí criando um novo alfabeto visual e vai se falando por meio das imagens. Então é bem interessante para quem gosta de arte, de visualidade, esses autores são importantes. O primeiro aqui é o Rudolf Arnheim. Tá, um nome difícil aqui, mas ele é um clássico. Quem estuda arte conhece o Arnheim e ele vai então fazer essa ligação entre arte e psicologia, tá? Não é porque ele vai analisar a mente das pessoas ou criar uma obra no qual as pessoas vão se expressar, enfim, mas ele vai trabalhar com algo que é de percepção visual e que tem muito a ver, muita relação aí com a psicologia, tá? Com a psicologia das cores, enfim, com a teoria da forma, com a Gestalt, tá? E o clássico livro dele, então, é esse, Arte e Percepção Visual, uma psicologia da visão criadora, tá? Então, o que seria isso aqui? Deixa eu passar aqui para vocês. Ele vai usar, então, a psicologia da Gestalt, que é a psicologia da forma. A psicologia da Gestalt, que é a psicologia da forma, é uma das linhas de pensamento da psicologia, tá? Então, quando quem faz psicologia estuda vários movimentos e várias linhas de pensamento que pode atuar clinicamente. Então, o psicólogo clínico, eu quero ser psicólogo da Gestalt, eu quero ser psicólogo comportamental, eu quero ser um psicanalista, tá? Eu quero ser um psicólogo sistêmico. Cada uma são linhas de pensamento e áreas de atuação que tem uma abordagem terapêutica diferente uma da outra, tá? Para tratar o sujeito, para buscar aí uma melhoria, uma qualidade de vida para o sujeito, tá? E a Gestalt é uma delas. Então, a Gestalt, ela não é uma psicologia voltada só para a visualidade, mas ela é um tipo de tratamento terapêutico também. E a gente, no caso aqui, o Arnheim, ele se apropria desse conhecimento da psicologia da Gestalt para pensar a percepção visual. Então, veja que bacana. Complexo, difícil o livro dele, extremamente denso, conteúdo é bastante aprofundado, mas super interessante, super importante para quem estuda arte aí. Então, ele vai fazer essa analogia aqui, ele vai se apropriar desse conhecimento e ele vai falar dessa tendência à estruturação que nós temos inconscientemente, que já é, de uma certa maneira, inerente ao ser humano. Nós temos essa tendência aqui de que, quando vemos formas semelhantes no mundo, a gente tenta agrupar, ou seja, formas que têm formatos circulares, arredondados, a gente tende a agrupá-los, tá? Formas que têm uma forma mais quadrada, a gente também tende a agrupar, por questão de semelhança. E claro que não esses elementos aqui puros, mas vamos pensar, sei lá, a gente está vendo lá uma obra de arte que tem bolas de futebol e a gente tem cubos, por exemplo, a mesa com uma geladeira. A gente vai tentar agrupar elementos às bolas, vai tentar entender aquilo por semelhança, são várias bolas, e a gente vai agrupar os elementos mais geométricos quadrados ali, mais retos, a mesa, a geladeira, juntos, por questão de semelhança. Então, a gente tenta, a nossa percepção fisiológica, o nosso funcionamento do nosso cérebro, ele faz com que a gente tenda a associar as coisas por semelhança visual. Então, isso é inerente a nós. Isso que é bacana do Arnheim, por isso que o conhecimento dele é extremamente relevante e aprofundado também, tá? A gente também tende aqui fazer essa relação de formas agrupadas de acordo com a sua proximidade,
tá? Então a gente vai estruturar essas formas, vai agrupar de acordo com proximidade. Então quanto mais próximos os elementos que são semelhantes, elementos iguais, a gente tende a formar grupos, a gente associa isso e a gente tende a classificá-los como sendo um grupo ali, como sendo um grupinho, tá? Por formas de proximidade, formas semelhantes, formas iguais, por proximidade. Também é uma tendência nossa fisiológica de associar isso. E temos aqui um clássico que provavelmente vocês já viram em alguns sites, algumas revistas, alguns livros, né, que são testes. Então veja que interessante, a gente normalmente aí tá acostumado a ver essas figuras aqui que são clássicas no senso comum, né, mas são testes de psicologia da Gestalt, que tem, e isso é uma das questões mais recorrentes que a gente vai dizer do processo terapêutico na Gestalt, que é essa relação entre figura e fundo. Tudo aquilo que está no primeiro plano, que chama mais a nossa atenção e que aquilo é um problema que a gente quer resolver, que a gente não para de pensar no problema, e todo o plano de fundo que está circundando essa situação. Então veja que interessante, isso num caso clínico. E aqui a gente também, nas figuras, visualmente, a gente brinca com essa percepção, né? O que a gente vê primeiro? Então, essa primeira obra aqui, esse primeiro desenho, o que a gente consegue visualizar aqui, né? Primeiro, a gente fica transitando entre figura e fundo. Se a gente pensa em olhar a figura, o que está preto, a gente vai olhar que tem uma espécie de uma taça, de um vaso, né? Mas desfoquem da figura e olhem o fundo. Se a gente for olhar o que está em branco, a gente só vai olhar ali, não consegue mais ver a taça e a gente só vê dois perfis de frente um para o outro que estão aqui, né? Então, acho que todo mundo consegue visualizar aí mais ou menos, tá? Então, essa relação de figura e fundo. Quando a gente foca na figura, a gente vê o vaso. Quando a gente foca no fundo, a gente vê dois perfis, um de frente para o outro, que são iguais. Então, veja que bacana, né? E esse aqui ainda, esse segundo é mais instigante ainda, né? Porque se a gente vê tudo que está em preto, que seria a figura principal, a gente vai ver então o que? A gente vai ver o perfil de uma jovem, bonita, elegante, que tem uma peninha na cabeça como enfeite, que ela tá com uma estola de pele aqui. Mas se a gente focar no fundo, no que está em branco aqui na figura, a gente vai ver a face de uma senhora de idade, né? Vocês conseguem visualizar? Aqui é o tecido que envolve a cabeça dela, aqui é o nariz dela, a boca e os olhos, e os cílios também, que é os cílios da moça. Então veja que interessante aqui, que às vezes quando a gente diz, tudo depende de um ponto de vista, e tudo depende de um ponto de vista mesmo. Porque se você olha para um primeiro plano, para a figura, você vai ver uma coisa. Se você olha para o fundo, que é o seu entorno, que circunda a figura, você vê uma outra coisa. Então, a gente vê que são todas percepções individuais, subjetivas. Uma hora você vê o que está no primeiro plano, outra hora você vê o que está no segundo plano, uma hora você vê os dois, se confunde toda ali. Mas é bacana então que o Arhai faz essa relação aí de figura e fundo, tá? Novamente aqui na Gestalt, né, pensando aqui na teoria que o Arhai vai aplicar, ele vai pensar nessas questões aqui de simplificação e equilíbrio. A gente busca, na percepção humana, a gente busca simplificar os elementos da composição. Quanto mais simples as composições, quanto menos elementos e eles mais harmônicos e mais organizados dentro do espaço compositivo, mais agradável é. Então, a gente tende à simplicidade e tende ao equilíbrio, tá? E aqui a gente tem essa, que vocês provavelmente já viram em câmeras fotográficas, né? Que tem essas grades aqui, né? Na vertical e na horizontal, que são as regras áureas, né, lá da proporção áurea, lá do Renascimento, que a gente normalmente vai situar os objetos dentro de uma desses 4 pontos aqui, tá?
que se a gente localizar a imagem em qualquer um desses pontos, a gente vai conseguir aí um equilíbrio na composição. Então, é inerente ao ser humano buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essa simplicidade na composição. Então, essa é o ensinamento aí do Arnheim para vocês. Temos uma outra teórica, e essa brasileira, falecida aí há não muito tempo, tá? Uns 3, 4 anos mais ou menos. E o bacana é que ela, além de artista plástica que produzia, ela era uma teórica estudiosa de arte, da história da arte, de como ensinar arte também. E ela está nessa categoria arte e psicologia, porque ela escreveu vários livros sobre percepção visual também, sobre criatividade. Um dos livros dela bem famosos é esse Universos da Arte. No Universos da Arte, Feiga vai falar um pouquinho dos elementos visuais que constituem uma composição visual, do ponto até a cor, e ela fala isso de uma maneira muito didática, porque ela fala a partir dessa dinâmica desses elementos na pintura, no desenho, e ela também faz uma experiência aí que ela é convidada a ministrar a história da arte para metalúrgicos numa grande indústria. Pessoas que não tinham nenhuma formação acadêmica ou uma compreensão de arte, e ela falou assim, puxa, como é que eu vou ensinar arte para eles? E a partir dessa grande experiência, no caso que ela teve que ser extremamente didática, né, para conseguir ali se fazer entender, ela escreve esse livro, então é bastante elucidativa aí essa experiência dela. E aqui a gente tem, então, ela vai fazer análise desses principais elementos da composição, ponto, linha e cor, tá? E além dessa experiência de vida dela. E ela vai dizer que a arte continua sendo uma necessidade para todos os seres humanos e não apenas um passatempo ou luxo indispensável. Tanto é que ela justifica isso por essa experiência aí dos metalúrgicos, né? Por que o dono da fábrica, da indústria, convidou a Feiga para ministrar a história da arte? Justamente porque faltava esse lado sensível, esse lado humano, que muitas vezes as pessoas vão se embrutecendo aí no seu dia a dia, principalmente com trabalhos manuais pesados. Então, o trabalho da Feiga, tanto como artista como teórica, ela vai juntar história da arte, experiências dela com o ensino da arte, a percepção visual, os elementos que compõem a composição visual e também criatividade. Então, é uma literatura bem completa aí, então por isso que ela tem vários livros publicados. Outra autora aqui que a gente conhece nessa vertente arte e psicologia é Donis Adondes. A Donis Adondes, ela é um clássico aí para quem estuda artes plásticas, artes visuais, design gráfico, moda, arquitetura, quem estuda design de interiores, quem vai estudar publicidade e propaganda também precisa ter um conhecimento aí bem aprofundado da Adondes, porque a Adondes, ela, nesse livro, A Sintaxe da Linguagem Visual, tem 2 versões aqui, ela vai, de maneira muito elucidativa aqui, falar um pouquinho da história da arte, tá? De como é que acontece, né, a perspectiva, como é que as composições eram realizadas nos períodos anteriores, mas de maneira mais breve. Ela faz uma diferenciação entre a arte, a belas artes e as artes mais utilitárias, as artes gráficas, por exemplo. Ela fala um pouquinho do alfabetismo visual e faz uma análise das composições, o tipo de composições visuais voltadas para as artes, voltada para a fotografia, voltado para a publicidade também. Então é um livro bem completo e ao mesmo tempo ele faz um resumão de tudo isso, tornando mais acessível a linguagem dela, mais fácil de entender. Ele é bem completo, com uma linguagem mais didática, objetiva e mais acessível à leitura, a linguagem dele, tá? Ela vai trabalhar então com esses elementos básicos da comunicação visual, ponto, linha, forma, cor, diferente da Feiga, que fala porque a Feiga é artista. A Feiga vai falar a partir da sua experiência com esses elementos dos quais ela usa para criar o seu próprio trabalho, tá? A Adondes, ela é mais objetiva porque ela é do ponto de vista de uma teórica, de uma estudiosa sobre o assunto, tá? Ela vai falar um pouquinho da anatomia da mensagem visual, que caráter que é, se ela é representativa ou se ela é abstrata, que não é figurativa,
ou se ela é de caráter simbólico, daí intimamente relacionado com a nossa cultura. Exemplo ali, os sinais de trânsito que a gente bem conhece aí no nosso cotidiano, tá? Ela vai falar um pouquinho das técnicas visuais de composição, tipos de composição visuais, tá? Se são composições simples ou complexas, se são composições simétricas ou assimétricas, tudo isso ela vai mostrando por meio de exemplos elucidativos, então é bem interessante. Ela vai falar dos estilos visuais de cada época, do expressionismo, do classicismo. Então a gente consegue ver, e não estou fazendo propaganda aqui, mas é um livro bem completo, que aborda um pouquinho de história da arte, um pouquinho aí de percepção visual, um pouco aí de alfabetismo visual, enfim. Vale a pena aí para quem estudar e se aprofundar nessas áreas, darem uma olhada na Dondes, tá? Um outro autor que vamos estudar aqui, um outro teórico importante aí do século XX, tá, em métodos de arte, é o Wölfflin. Então, como método de arte que ele tinha aqui era o formalismo, que vinha da escola de Viena, e Wölfflin, então, é conhecido por esse livro, um clássico, Conceitos Fundamentais da História da Arte, tá? E o que seria um estudioso formalista? O estudioso formalista que vai se preocupar com a forma, com os aspectos exteriores da obra, tá? Se a obra é constituída por linhas, se ela é constituída por manchas, se ela é preta e branca, se ela é colorida, se ela é impregnada de cores muito intensas, cores primárias, ou se as cores são mais sutis. Então ele vai analisar a forma da obra, como é que ela se constitui, como é que ela se constrói. Tá? Ele vai então estudar a formação da obra de arte partindo da teoria da pura visualidade, tá? Que as formas têm um conteúdo significativo próprio, tá? Então, aqui ele faz uma comparação, o trabalho dele transita então ele faz uma análise das obras renascentistas, século XIV e XV, com as obras, contrapondo com as obras do Barroco, séculos ali 16, 17 aproximadamente, tá? Falando das diferenças gritantes entre um estilo e outro, lembrando que o Barroco ele surge em contraposição aos preceitos do Renascimento. Então as obras são completamente diferentes no sentido formal, no sentido da sua constituição visual, das suas formas, tá? E aqui a gente então ele vai usar o Dürer, né? Eu coloquei aqui uma imagem do Dürer, que a gente pode ver aqui do lado esquerdo, que é uma obra mais clara, extremamente construída por linhas. E ele vai também contrapor aqui com uma obra do Barroco. A gente tem o Rembrandt aqui, que é uma obra escura, a gente só tem um ponto de luz no rosto do Rembrandt, que era um autorretrato dele quando mais de idade, tá? E a gente vai ver essa relação de claro e escuro aqui muito intensa e uma preocupação mais por retratar por meio de massas de tinta e o primeiro mais um caráter linear. Então é super interessante esse livro, ele é bastante elucidativo porque a gente consegue entender a diferença entre um movimento e outro e como é que a forma de cada uma das pinturas. Então vale a pena dar uma estudada também no Wölfflin. Como métodos da arte, a gente pode estudar a arte por meio do viés social, sociológico, e temos um clássico aqui que é o Arnold Hauser. Então, quem quer estudar sobre a arte e a sociologia precisa conhecer Arnold Hauser no livro História Social da Arte e da Literatura. Então, ele não aborda somente as artes plásticas, mas também ele vai pelo viés da literatura e muito interessante, porque ele vai lá desde o período da Idade Média, tá, até o período da modernidade. É um livro grosso, ele tem em torno de mais de 1000 páginas, tá? E ele é extremamente detalhado, ele consegue contextualizar os períodos históricos com uma riqueza de detalhes. É um livro que vale a pena, assim, para quem tem interesse em conhecer mais profundamente o contexto social de cada uma das obras. Porque, às vezes, na história da arte, a gente fala brevemente sobre alguns contextos, algumas informações sobre o que era o entorno do artista, né? O contexto social que ele vivia. E lá ele se aprofunda, lá ele conta com detalhes. E o importante é que não é um livro chato, é um livro gostoso de ler, tá?
E ele parte dessa premissa, então, que a obra de arte produz-se no interior de uma sociedade e de uma situação histórica específica, ou seja, ele desmistifica a obra como sendo fruto de um pensamento, de um gênio criador especial que tem um dom mediúnico. Não, o artista faz parte da sociedade, a obra é fruto dessa sociedade, então é super bacana, porque para a gente entender um período histórico, se a gente olha algumas obras de arte, a gente consegue entender perfeitamente qual era o contexto, qual que era a situação social, então super bacana pensar por esse viés. E ele também vai dizer que o artista é a parte ativa da estrutura social, ou seja, ele não é neutro, ele vai se comunicar, principalmente os artistas contemporâneos, a gente vai ver que eles se comunicam aí, criticam a sociedade por meio da política, do racismo, enfim, dos preconceitos, né? Então a arte tem essa função, o artista se pronuncia, se manifesta por meio do seu trabalho dentro da sociedade. Outro método de arte que a gente pode pensar aqui é o iconológico, ou seja, ícone vem de imagem, lógico de estudo, né? Então estudo do ícone, estudo da imagem, pelo viés aqui do Panofsky, tá? Que é um livro que ele escreveu, que é o significado nas artes visuais. Então ele vai estudar a sociedade, estudar a história da arte no seu contexto por meio das imagens. As imagens dizem tudo para ele aqui, tá? Então ele vai dizer que a obra de arte ela tem um conteúdo, né? Um conteúdo subjetivo, conceitual, e também tem elementos formais. É o que constitui a obra de arte na sua essência, tá? E ele vai ter aqui dizer 3 etapas na análise iconológica. A primeira é fenomenológica, por meio dos fenômenos, que é reconhecer os elementos formais da obra de arte, tá? Então, visualmente a gente reconhece, tá? B, iconográfica, porque a gente vai ver qual é o significado desses ícones da obra, então a gente vai por um contexto histórico, então a gente olha aqui, puxa uma pintura de afresco, então provavelmente pode ser Idade Média ou Renascimento, é uma pintura da Virgem Maria, pode ser Idade Média ou Renascimento, porque é característico da Idade Média e Renascimento termos religiosos. O primeiro na Idade Média porque lá eles tinham como preceito a igreja cristã, e no Renascimento esse tema era mais por as encomendas dos grandes mestres, tá? Mas provavelmente aqui olhando pelo tipo de simplificação da pintura, pode ser uma obra então lá na Idade Média ou do início do Renascimento e não da Alta Renascença, pelo tipo de simplificação da figura. Então veja que interessante. Pela obra, pela imagem, a gente consegue contextualizar a história, mais ou menos até o que período é uma determinada obra. Então, muito interessante também esse viés de estudo dele aqui. E a etapa de análise iconológica, ele vai falar aqui com relação à classe social, crença religiosa, tendências políticas, tá? Ele vai aqui, então, desmembrar e passar aqui outros viés de estudo aqui para nós. Então, também bastante interessante aqui para a gente entender aqui. E daí a gente tem o método estruturalista, tá? E aqui a gente pensa no estruturalismo, tá? Na estrutura da estrutura não da sociedade, mas estrutura da forma, né? Então, aqui a gente tem a relação de significado, que é o conteúdo, e o significante, a forma, tá? E o significado aqui, então, a gente pode pegar uma obra, né? O exemplo do Joseph Kosuth, que é um artista lá do período da arte conceitual, década de 60, que a gente tem o exemplo a cadeira, né? E que ele faz 3 versões de cadeira. A cadeira objeto, a cadeira foto, a cadeira, o significado ali, o significado da cadeira que a gente tem no dicionário. O significado é o móvel, tá? Projetado para sentar, e o significante é o que, né? A palavra cadeira, a imagem da cadeira, o desenho e as suas variações. Então, o significado seria o objeto em si, e o significante seria as derivações do objeto.
um pouco difícil aqui de entender, né? Mas a gente vai aqui pensar que o estruturalismo ele vai buscar fonte, a arte vai buscar fonte no estudo da linguística, da língua mesmo, tá? A língua falada, a língua escrita se junta com a arte, então a gente vai buscar essas relações da semiótica, da estrutura da língua, a gente tenta decodificá-la, tá? E buscando essa relação com a arte também. Então, um pouco complexo, mas se dá por esse viés. Agora a gente tem aqui o formalismo e a sociologia da arte, a gente já viu aqui o formalismo com o Wölfflin, né? E a gente vai ter aqui, veja que interessante, né? A gente tem o Wölfflin e a gente tem a Hannah Dennard. Ela vai criticar o pensamento do Wölfflin, tá? E ela fez um doutorado sobre estudando a obra do Wölfflin e ela critica porque ela acha que a forma muito reducionista e desse modelo formalista de Wölfflin, ela tinha falhas e ela propõe então, junto com o pensamento do Wölfflin, a sociologia da arte. O que seria isso, tá? Ela vai dizer que a obra ela está impregnada de valores, então ela não é só aquilo que a gente vê. Ela diz que o Wölfflin é muito reducionista porque ela só fala aquilo que a gente vê. Ah, é pintura, é colorida, é feita por desenhos, é feito por manchas. Ela vai dizer que a obra não é só isso. A obra reflete o contexto social, além da parte formal, os aspectos sociais. Então a obra é plural no sentido de que ela abarca conteúdos formais e conteúdos sociais também. Então veja que aqui ela dá um avanço, ela dá um passo a mais e ela faz com que a nossa leitura seja muito rica, a nossa reflexão sobre a arte seja mais rica, tá? Então ela tem uma visão sistêmica, ou seja, quando a gente tem uma visão sistêmica, a gente vai pensar nessa visão voltada mais ampla, mais completa, ou seja, a gente pensa nessa visão entre a arte voltada para a forma e voltada também para o seu entorno, para a sociedade, ou seja, a obra não é neutra. Então aqui seria o último teórico e pensador aqui que a gente viu, tá? É importante vocês até darem uma olhada, assim, se quiserem pesquisar um pouquinho dos livros, saber um pouquinho dos livros, mas esse assunto não é um assunto tão recorrente na prova do Enem, mas sempre é importante se preparar de maneira mais completa. Até mais então!